Oi, gente, estamos aqui hoje para mais uma aula teórica e dessa vez nós vamos falar sobre estruturas. Estruturas em C são um recurso que a gente usa para criar tipos de dados personalizados. Então, o que isso significa? Digamos que eu já tenho meus tipos de dados comuns, certo? Os tipos inteiros, float, nós temos também caracteres, que são do tipo char. E nós temos também, por exemplo, tipo de dado chamado booleano, que no caso são verdadeiro ou falso, certo? Guardam valores de verdadeiro ou falso. E dentro de cada um desses aqui nós temos os vetores, né? Então nós temos vetores de inteiro, então nós teríamos, por exemplo, int 5, que seria um vetor de 5 posições do tipo inteiro. A mesma coisa para float. Vetores de caracteres são também conhecidos como strings e assim por diante. Então, digamos que ao invés disso eu queira criar algo mais abstrato. Então, o que isso significa? Se ao invés de, por exemplo, eu quiser transformar o meu tipo de dado float em um tipo de dado personalizado chamado, por exemplo, nota, eu poderia fazer isso? E a resposta é sim, eu poderia transformar o meu tipo de dado float no tipo de dado nota. E para isso a gente usaria as estruturas. Para sumarizar, a gente usa estruturas quando a gente quer criar uma coisa abstrata usando os dados já existentes da linguagem de programação. Então, o que isso significa na prática? Eu vou apagar aqui para a gente ter um pouco mais de espaço. Por exemplo, digamos que eu faço parte de uma escola e fui contratado para guardar os registros dos alunos dessa escola. Então, cada aluno teria, por exemplo, um nome, é uma característica, certo, do aluno. O nome provavelmente seria do tipo de dado char, e seria um vetor, por exemplo. Eu vou colocar aqui de tamanho 50, que eu imagino que 50 já seja um tamanho suficiente. Ele poderia ter também, no registro dele, as disciplinas pelas quais ele faz parte, né? Eu vou aqui abreviar como diz, e poderia ser um vetor também de char e de tamanho 20, para guardar o nome da disciplina. Nomes de matéria geralmente não são muito grandes, então poderia ser tamanho 20, por exemplo. E aí também ele teria, por exemplo, uma nota para essa disciplina. Então nós teríamos uma nota e ela seria do tipo float, porque notas podem ter valores com casas decimais. Enfim, se eu quiser guardar vários alunos, eu precisaria criar um vetor para cada uma dessas variáveis aqui, certo? Só que o que acontece? Ficaria difícil para mim conforme eu for manipulando as informações desses alunos e principalmente se eu tiver que passar informação de um aluno de parte do meu código para outra parte do meu código. Então, ao invés de criar, por exemplo, vetores para guardar essas informações para cada aluno, o que poderia ficar um pouco difícil da gente manipular, porque, por exemplo, aqui nós teríamos um vetor de char. E aqui embaixo a mesma coisa, nós teríamos um vetor para guardar os vetores de char e um vetor para guardar as notas de cada aluno. Então, a gente acabaria tendo uma certa confusão na hora de expressar nosso código. E a gente quer evitar erros do tipo imprimir o nome de um aluno com uma disciplina que ele não tem, com uma nota de um terceiro aluno, por exemplo. Para evitar esse tipo de coisa e deixar o nosso código mais legível, o que a gente pode fazer é criar uma estrutura do tipo aluno. Usando as ferramentas que a linguagem C nos proporciona, a gente poderia criar um tipo de dado novo chamado aluno e depois, dentro desse tipo de dado novo, colocar como característica o nome, a disciplina e a nota da disciplina.
E aí o que aconteceria? A gente não precisaria manipular vetores para cada um desses, a gente precisaria manipular apenas um único vetor do tipo de dado alunos, por exemplo. E aí, para cada aluno, ele já guardaria dentro dele a referência do nome, a referência da disciplina e a referência da nota. Então, a gente acabaria tendo um programa muito mais fácil, muito mais limpo e muito mais inteligível, muito mais fácil de entender. E é por isso que estruturas são um conceito muito útil da gente aprender. Como estruturas são um recurso feito para facilitar, principalmente na parte da programação, para a gente entender elas realmente, a gente precisa fazer isso na prática. Estamos aqui agora no compilador e eu vou fazer o mesmo exemplo que eu fiz na parte teórica, ok? Então, eu vou fazer um tipo de dado novo chamado aluno. Como é que eu faço isso? Antes da minha função main, eu vou criar uma struct, é uma estrutura. A estrutura que a gente vai criar possui algumas características. Primeiro, é um tipo de dado personalizado, a gente precisa colocar aquela do tipo struct. E aqui nós podemos dar o nome da nossa estrutura. Como eu quero criar um aluno, eu vou falar que a minha struct se chama aluno. Dentro das minhas chaves, eu vou criar as características desse aluno. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que esse aluno tem uma característica chamada nome. Eu vou botar tamanho 50. A segunda característica que esse aluno vai ter vai ser uma disciplina. Eu vou colocar tamanho 50 também. E eu vou botar para ele duas notas. Então, ele vai ter uma variável float nota 1 e uma outra chamada float nota 2. Que a gente pode usar isso aqui para calcular uma média, por exemplo. E para utilizar o tipo de variável que a gente acabou de criar, é muito fácil. A gente vai simplesmente falar que está usando uma struct chamada aluno e em seguida a gente coloca o nome da nossa variável. Eu vou falar que o nome da nossa variável é ficha aluno, certo? Agora eu quero preencher as características dessa ficha de aluno que eu acabei de criar. Como é que a gente faz isso? É bem simples. A gente pode simplesmente usar o conjunto de printfs e de scanfs que a gente já está acostumado. Então, eu vou pedir primeiramente para ele digitar um nome e vou usar o scanf %s, porque eu vou digitar um texto e vou ler para dentro da minha ficha de aluno. Agora, aqui tem um detalhe. Eu não vou simplesmente colocar e-comercial ficha de aluno. Eu não posso fazer isso por quê? Porque a minha variável ficha de aluno não é do tipo string. Ela é do tipo estrutura aluno. Eu quero ler para dentro da minha estrutura de aluno, para a minha característica chamada nome. Como é que eu faço isso? Depois do ficha de aluno, eu uso um ponto, e aqui vocês podem ver que o meu compilador já mostrou para mim as 4 características que tem dentro da minha estrutura de aluno. Dentro dessas 4, eu vou escolher nome. Então, vou simplesmente digitar nome. Fazendo isso, ele vai ler o texto que eu digitar aqui para dentro da característica nome da minha variável ficha aluno. E vou fazer a mesma coisa para o nome da disciplina. Só que ao invés de colocar nome aqui no print, vou colocar nome disciplina. E ao invés de nome, depois do meu ficha de aluno, eu vou colocar disciplina. Sempre usando o mesmo nome de... Sempre usando o mesmo nome aqui, igual ao que a gente criou dentro da nossa estrutura, ok? Vou fazer a mesma coisa para as notas. Nota 1. Vou usar um scanf. Dessa vez, como é uma nota, ela é do tipo float. E vou ler para dentro da nossa variável ficha aluno, nota 1. E a mesma coisa para a nossa nota 2. Então, nota 2. E aqui no final vai virar nota 2. Digamos agora que eu queira simplesmente fazer a média das duas notas e falar se está aprovado ou não para a disciplina. Então, como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui duas variáveis
vou criar float nota 1, vai ser igual a minha ficha aluno com a característica nota 1, a minha segunda variável float nota 2 vai ser igual ao ficha de aluno com a característica nota 2, e eu vou ter a minha variável também float média, que vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E eu vou dizer que a média é 7. Então, eu vou falar, se a média for maior ou igual a 7, vou falar que ele está aprovado. Caso contrário, eu vou simplesmente falar reprovado. Ok, então para não ficar colado, depois do meu scanf, eu já vou colocar um printf contra barra n para ele pular uma linha depois de ler a última nota. Então, vou só ajeitar aqui a formatação do meu código. Pronto. E agora a gente já pode rodar para ver se está funcionando. Ele terminou de compilar. A primeira coisa que ele pede para a gente entrar é o nome. Então, vou colocar Vinícius. O nome da disciplina pode ser matemática. A primeira nota. Eu vou fazer um exemplo em que eu estou aprovado. Ok? Então, vou colocar 8 e a segunda nota vai ser 7. 8 mais 7 vai dar 15. 15 dividido por 2, aqui a nossa média vai dar 7,5. Como 7,5 é maior ou igual a 7, então ele tem que me mostrar aprovado. Foi isso que ele me mostrou. Ele me mostrou aprovado, então nosso programa está funcionando. Agora, uma coisa legal é o seguinte. Como o meu tipo de dado, como a minha estrutura aluno é, por si só, um tipo de dado, isso significa para mim o quê? Que eu posso criar um vetor de estruturas aluno. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de criar uma variável chamada ficha aluno, eu vou colocar fichas alunos e vou criar um vetor de alunos. E eu posso fazer isso aqui para simular uma sala de aula que, por exemplo, tenha vários alunos. Então aqui, para não botar o nosso exemplo muito grande, eu vou usar apenas 3 posições nesse vetor. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir as instâncias de ficha aluno por fichas alunos. E depois de feito isso, eu vou fazer uma alteração adicional. E depois de feito isso, vocês podem ver que ele está mostrando para mim um erro. Por quê? Como agora é um vetor do tipo aluno, não vale mais falar apenas que eu estou colocando a minha variável nome, por exemplo, dentro da característica nome do meu fichas alunos. Por que não vale mais isso? Porque agora, como é um vetor, eu preciso especificar de qual aluno eu estou falando. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso vir aqui, fazer um for, vou criar int i igual a 0, vou percorrer 3 alunos, então i enquanto for menor do que 3, e sempre aumentando o índice de 1 em 1. O que eu vou fazer agora para o nosso código funcionar? Vou copiar isso aqui tudo dentro do meu for. Vou inclusive dar mais um espaço aqui para não ficar tudo junto. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz com vetores. Eu vou abrir e fechar colchetes e usar o índice i para especificar que eu estou percorrendo um aluno de índice i no meu vetor de alunos. Vou fazer a mesma coisa para todas as instâncias em que eu chamo alguma característica dos alunos aqui. Então, tudo aqui, conforme eu estou mudando para colchetes i, vocês podem ver que os avisos em vermelho estão sumindo. Quer dizer que não tem mais nenhum erro no nosso código. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Então, fichas alunos na posição i e fichas alunos na posição i. Agora sim, nosso programa está funcionando pegando diversos alunos diferentes. Então aqui no final, eu vou colocar um printf e vou simplesmente botar alguns underlines, que é para a gente separar cada aluno. Agora eu vou rodar nosso programa novamente para a gente ver as fichas dos 3 alunos. O nome do meu primeiro aluno vai ser Vinícius.
o nome da disciplina vai ser matemática. A minha primeira nota vai ser 8 e a minha segunda vai ser 7. Então, novamente, eu estou aprovado. Ele falou que estou aprovado e agora foi para o próximo aluno. O próximo aluno, vou falar que o nome dele é João. A disciplina dele não precisa ser igual à minha disciplina. Posso simplesmente falar geografia. A nota dele, eu vou fazer ele ser reprovado, só para a gente poder ver o teste. Então, 6 e 5, reprovado. O nosso terceiro aluno vai ser a Ana. A disciplina dela não precisa ser matemática nem geografia. Eu vou colocar física. Então, a nota 1 dela vai ser 8 e a nota 2 vai ser 9, tornando ela uma aluna aprovada na disciplina física. Então, falou para mim que está aprovado, nosso código está funcionando. Agora, nós temos uma seguinte questão. E se a gente quisesse, na verdade, ter várias disciplinas? Como é que a gente faria isso? Bom, uma vez que a gente criou já um tipo de dado novo chamado aluno, nada impede da gente usar um segundo tipo novo de dado. Então, como é que a gente faria isso? Ao invés de falar que nota e char, disciplina, são características da minha variável aluno, eu posso criar uma segunda estrutura, chamar ela de disciplina, colocar isso aqui dentro da minha nova estrutura disciplina e fazer o quê? Ao invés de usar uma referência direta, eu vou fazer uma referência indireta. O que significa? Dentro da minha estrutura aluno, eu vou usar a estrutura nova que eu acabei de criar. Como é que eu faço isso? Simplesmente colocando struct, disciplina, e eu vou querer, por exemplo, que cada aluno meu esteja matriculado em 3 disciplinas. Então, eu vou criar lista disciplinas e vou falar que ela tem 3 posições. Então, dentro da minha variável aluno, eu tenho uma lista de disciplinas na qual ele está matriculado. Aqui eu coloquei só 3 para a gente não precisar ficar digitando muitos exemplos aqui no nosso terminal, mas vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, ok? E o que eu vou fazer? Dentro da minha estrutura de disciplina, ao invés de falar que eu tenho uma outra variável com o mesmo nome, eu posso falar que é o nome da disciplina, para a gente diferenciar o nome do aluno do nome da disciplina, ok? Aqui vocês podem ver que novamente apareceu erro para mim. Por que isso acontece? Porque agora a característica nota 1 não é mais do meu aluno. A característica nota 1 agora faz parte da minha disciplina. Então, como é que eu faço para corrigir esse erro? Dentro do meu for i, eu vou criar um segundo for usando um outro índice, vou chamar de j. Eu vou percorrer ele enquanto for menor do que 3, porque eu quero preencher a lista de disciplinas que tem 3 posições. E vou sempre aumentar de 1 em 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda essa lógica aqui dentro do meu for j. E eu vou, para esse exemplo, tirar esse if aqui e vou usar ele no final. Mas ao invés disso, eu vou deixar dentro de um comentário, porque depois a gente vai trabalhar melhor nessa média aqui. Então, o que eu quero fazer? Primeiro, eu vou simplesmente ler o meu aluno e as disciplinas das quais ele faz parte, para depois, aqui no final, a gente mostrar se ele está aprovado na matéria ou não. Então, aqui, para corrigir esse erro, eu preciso falar que eu estou usando, na verdade, a característica lista disciplinas, que é uma característica do meu aluno, e eu estou acessando essa lista de disciplinas na posição J, porque eu vou ler primeiro uma disciplina, depois a outra e assim por diante. E dentro da minha lista de disciplinas, na posição J, agora já estou acessando a minha estrutura disciplina, eu vou colocar que o nome da disciplina está dentro justamente da característica nome disciplina. Então aqui a gente está acessando indiretamente o nome da disciplina. A gente está acessando uma estrutura, que é, no caso, a estrutura disciplina,
que está dentro de uma outra estrutura chamada aluno. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar lista de disciplinas na posição J, só que dessa vez a nota 1. E aqui embaixo, mais uma vez a mesma coisa. Lista de disciplinas na posição J, só que na nota 2. Então aqui eu estou acessando indiretamente a disciplina no qual o meu aluno está cadastrado. Aqui embaixo eu posso inclusive tirar essa linha de código, porque ela vai fazer parte da nossa lógica futura para calcular as médias do nosso aluno. Eu vou simplesmente ler cada aluno em cada disciplina. Aqui eu vou deixar esse printf, ele vai servir para separar um aluno do outro. E agora sim eu vou calcular as médias e verificar se meu aluno está ou não está aprovado. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um outro for. Como agora eu estou fora desse for principal aqui, eu posso usar o mesmo índice. Então, eu vou usar int i igual a 0. Como eu quero passar por cada aluno, eu vou falar que meu i vai ser até menor do que 3 e ele vai sempre aumentando de 1 em 1. E aqui eu vou falar aluno e vou falar o nome do meu aluno. Então, eu vou fazer ficha alunos na posição i e vou mostrar o nome dele. E agora eu vou passar por cada matéria que ele faz e vou verificar se ele está ou não está aprovado. Então, como é que eu faço isso? Novamente, eu vou criar um novo for de índice j, vai começar em 0 e vai percorrer enquanto for menor do que 3 e também vai aumentar sempre de 1 em 1. E aqui sim, eu vou fazer o uso dessas linhas de código aqui. Então, eu vou copiar primeiramente essas aqui, vou colar. E o que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar a nota do meu aluno atual na disciplina atual. Então, como é que eu faço isso? Aqui em ficha de alunos, eu vou acessar a minha lista de disciplinas, no meu índice J, e vou pegar a nota 1. E vou fazer a mesma alteração para a nota 2. Fazendo isso, agora eu estou acessando lá dentro da minha disciplina, que está dentro da minha estrutura aluno, que está dentro do meu vetor de alunos. Agora sim, eu estou calculando a média. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar o restante desse código que a gente pegou e vou falar que se a média for maior do que 7, ele está aprovado. Só que eu não quero simplesmente falar que ele está aprovado, eu quero também falar a matéria na qual ele está aprovado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar %S aprovado e vou falar que eu estou acessando a minha ficha de alunos na posição I. Estou acessando a minha lista de disciplinas na posição J e estou acessando o nome dessa disciplina. Porque dessa forma ele vai falar o nome da disciplina e vai falar que ele está aprovado. Eu vou copiar essa parte aqui e vou colocar aqui depois para fazer a mesma coisa caso ele esteja reprovado. Para evitar aglomeração de linha, eu vou colocar um _n no final de cada print. Então aqui ele vai falar o meu aluno e vai falar a situação dele para cada matéria que ele está cadastrado. Então, para separar os alunos, eu mais uma vez vou colocar esse printf aqui. E agora a gente pode rodar o nosso programa. O nome do meu primeiro aluno vai ser Vinícius. A primeira disciplina dele vai ser matemática. Ele vai tirar 8 e 7. A segunda disciplina pode ser qualquer outra coisa, então vou colocar programação. Ele vai tirar 9 e 10. A terceira disciplina vai ser física. Ele vai tirar 5 e 4. Agora eu já estou no meu segundo aluno. Eu vou criar um aluno chamado João. Ele vai ter uma disciplina chamada Química.
ele vai tirar 7 e 8. A segunda disciplina dele vai ser física também, porque nada impede dois alunos terem a mesma disciplina. Ele vai ter 9 e 10 como nota. E na terceira disciplina, ele vai ter uma disciplina chamada História. E ele vai tirar 8 e 8. Ou seja, João está aprovado em todas as três. Eu vou criar uma terceira aluna, vou chamar ela de Ana. Ela vai fazer História também. História. A primeira nota dela vai ser 7 e 6, então ela vai reprovar. A segunda disciplina dela vai ser Geografia. Ela vai tirar 10 nas duas notas, ela vai aprovar. E a última matéria dela vai ser Redação. E eu vou falar que ela vai reprovar também. Depois de eu der Enter aqui, ele vai ter que sair desse for, certo? E entrar nesse for aqui e falar a situação de cada aluno. Então vamos ver se ele fez isso corretamente. Ele imprimiu aqui para mim. A gente pode ver que ele colou o print do nome do aluno com a primeira matéria, porque faltou um contrabarrinha aqui. Eu não vou rodar de novo, mas se vocês quiserem ver bem formatado, é só colocar um contrabarrinha aqui no final desse print aqui. Então, o aluno Vinícius, ele foi aprovado em matemática, porque ele tirou 8 e 7 e a média deu 7,5, e como 7,5 é maior do que 7, ele passou. Ele foi aprovado em programação, porque 9 e 10 somados dão 19, dividido por 2 vai dar 9,5, e 9,5 por ser maior do que 7 faz ele ser aprovado. Em física, ele reprovou porque tirou 5,4. 5,4 dá 9, dividido por 2 vai dar 4,5. 4,5 é menor do que 7, então ele provou. Então ele mostrou reprovado. Então, para o Vinícius funcionou. O João já tinha falado que ele ia aprovar para tudo. Então a gente pode ver que ele aprovou em Química, aprovou em Física e aprovou em História. Já a nossa aluna Ana, ela reprovou em História, porque ela tirou 7 e 6, que somando dá 13, e 13 dividido por 2 é 6,5, e 6,5 é menor do que 7, então ela reprovou. Em Geografia ela aprovou, porque ela tirou 10 das duas notas. Em Redação ela reprovou, porque ela tirou 5,4, que também é suficiente para tirar a média. Então, o nosso programa está funcionando perfeitamente e agora a gente já sabe como utilizar estruturas, e inclusive estruturas dentro de estruturas, para fazer o acesso às informações de uma forma muito mais organizada. Então, é